carne pra esse Bom, vou moço. iniciar esse vídeo dizendo que o Isaac falou agora que parece que ele me achou na rua e tá me dando comida. Por causa dessa camisa velha aqui, que eu tava dormindo com ela. Início do vídeo. Esse vídeo se intitula Minha Conversa com o Isaac, meu filho. Ele é o filho do meio, acabou de fazer há pouco tempo, 16 anos. Eu tô comendo agora, são 3 e pouca da tarde. Porque eu estava descansando, eu trabalho à noite, para quem já sabe aqui do canal, né? Então, voltando à minha definição, que eu falei que eu precisava gravar, Isaac, você e todas as pessoas já têm tudo aquilo que é necessário de Deus. Quer começar aqui? De Deus pra... Entenda a minha colocação, hein? Olha que essa sabedoria não vem de mim, aprende com o papai. Você e todas as pessoas já têm tudo aquilo que é necessário de Deus dentro da sua obediência a Deus. Sim. Deus é maravilhoso e infinito. Deus é longânimo, paciente e o amor dele não acaba. Só que ele usa o seu comportamento com ele. Deus usa o seu comportamento com ele para desferir na sua direção as bênçãos ou as maldições. Concorda? Sim. Em toda a história, se você for pegar no Éden, presta atenção, no Éden, Isaac, tem carne aí, come tudo. Em toda a história, no Éden, por exemplo, Deus deu ali maldições, porque eram espécies de maldições, tanto é que ele falou, olha, para a serpente, você vai rastejar sobre o seu próprio ventre e vai comer do pó da terra. A serpente, você, mulher, você vai ter dor agora para ter seu filho, e o seu prazer não será para você, será para o seu marido. Homem, você agora, você vai comer do suor do seu rosto. Antes, a terra era como mágica para Adão. Ela vinha assim, olha esses desenhos, brotava assim, nascia ali as melhores plantas, as melhores frutas, tanto é que Adão nem sabia o nome de tudo. Tanto é que teve um dia que Adão falou assim, deu nome a todas as coisas, os animais e tudo mais. Então, Deus, ele não mudou o caráter dele, ele não mudou jamais o caráter de Deus. Deus só mudou os métodos, né? Mudou o comportamento e os métodos. Sim, depois de Adão e Eva pecarem, eles continuaram dentro do jardim? Não. Foram expulsos dali, perderam, olha que interessante. Vou tomar esse gole d'água, você vai entender, ó. A água. Perderam todos os benefícios que Deus tinha garantido para eles por lei celestial. Por que por lei celestial? Se eles continuassem obedecendo, eles tinham tudo disponível. Por causa da desobediência deles. Deus não mudou quem ele era. Deus não mudou o próprio caráter, mas mudou o comportamento dele diante do comportamento do homem. Tô certo? Sim. Vamos seguir adiante. $500 milhões de outras histórias aconteceram exatamente assim. Quando o povo no deserto, Deus tinha falado, olha, você tem que fazer assim, 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 e aí eu sou Deus, vocês vão ser o meu povo, tá tudo certo, beleza, show de bola, bora pra frente. À noite, Isaac, se você precisar no celular, qualquer celular ou na internet, você vai ver que o deserto lá, à noite, são temperaturas abaixo de zero. Pode dar hipotermia, a pessoa pode morrer. O que Deus fazia? Na sua infinita misericórdia, Coluna de fogo. coluna de fogo. Olha isso. Imagina, aí você falou assim, mas aí tinha que não sei o que. Não, eles já tinham tudo nessa. Imagina, o povo tinha uma coluna gigantesca de fogo do alto do céu até o chão, aquecendo o povo inteiro. E para eles continuarem caminhando também. Isso também mostra que o povo deve continuar andando mesmo diante das circunstâncias. Durante o dia, no calor escaldante e um calor que poderia matar,
Deus fazia o quê? Uma cobertura. Olha que Deus maravilhoso. Que Deus, Uma sombrinha. uma sombrinha mas gigantesca, e equilibrava a temperatura para que o povo não desfalecesse e continuasse andando, e no momento que tivesse que descansar durante o dia, também ia descansar de verdade, não é descansar como eu, que absorve aqui, ó, esse calor todo durante o dia, e aí quando eu chego de manhã, esse teto de metal aqui da varanda, não estou reclamando, mas estou dando um exemplo, ele absorve o calor e joga para dentro da casa, e eu fico cozinhando. Por isso que eu também gosto de dormir no chão, porque é um lugar menos quente, o que embora também eu gosto, porque para mim, eu acredito que para minha coluna também é melhor, eu boto as pernas pro alto e tudo mais. Então Deus, ele manteve ali o povo inteiro vivo, né, nas suas benesses, nas suas maravilhas, das suas provisões o tempo inteiro. Olha só que interessante. Como eu passo uma noite trabalhando, meu tornozelo fica doendo, minhas pernas incham, você já viu várias vezes, fica a marca da meia, parece que eu tô com duas pernas diferentes, da canela para baixo é uma, da canela para cima é outra. As pernas, nem os pés deles inchavam, foram 40 anos, nem as pernas, nem os pés inchavam e nem as sandálias se gastavam. Como pode isso, se não for milagre? Uma sandália que se você... Bom, se pegar... Olha lá o outro, sem vergonha lá. Se pegar os chinelos do Samuel, quantos chinelos a gente compra pro Samuel por mês, às vezes? Vários. Então o Samuel não sobreviveria lá. E aí, Senhor, que arrebentou. Nossa, compra outro pra mim, Senhor. Continua, né? Então, Deus... Dentro de um parâmetro de lei celestial que ele estabeleceu, ele botou isso daí e o povo, entre aspas, seguia. À medida que o povo não seguia aquilo que ele falou, porque o próprio povo que foi liberto por Deus lá do Egito começou a se revoltar contra Deus, aí Deus percebeu aquilo, viu a ingratidão deles, aí veio a passagem das codornizes lá, né? Encheu de carne a 2 dias de caminhada. Eu não consigo nem mensurar como é que é isso daí. É muita carne e era suficiente para todo o povo. São milhões e milhões de pessoas comendo bem, muito bem, né? Se você for hoje, preste atenção no que eu estou te ensinando agora. Se você for hoje num restaurante caro, você pede um prato com carne de codorna, você vai ver como é caro no restaurante que eles acham que é chique. Deus fez um restaurante chique a quilômetros de distância, a céu aberto, para um povo ingrato de coração ruim naquele tempo. E aí, eles não satisfeitos com isso, começaram a reclamar e começaram a adorar outros deuses. Tanto é que está escrito lá: vocês me traíram e criaram para si a estrela do vosso Deus, Deus Renfã, que todo mundo hoje muitas das vezes usa, né? A maioria das pessoas sem sabedoria usa essa estrela de símbolo em qualquer lugar, achando que é símbolo judeu ou símbolo judaico, botam nas igrejas e não entende que isso é um símbolo extremamente diabólico, satânico, e traz influências diabólicas, porque o próprio Deus abominou aquilo ali, é uma adoração a demônios, e o povo bota lá em cima achando que é símbolo judeu. Beleza. Aí Deus, quando viu esse comportamento do povo, o que Deus falou assim? Ai, meu povinho lindo, bichinho de Jacó, vem aqui que eu vou fazer um carinho na cabeça de vocês. O que Deus falava com eles? Falava com Moisés, depois que o povo se comportava assim? Falava um monte de coisa. O que, por exemplo? Ele praticamente ameaçava, dizendo: se vocês não fizerem tal coisa, eu vou castigar com várias maldições e tudo mais. E Deus falava com eles que ia matar. Vou matar esse povo. Moisés corria: não, Senhor, não faz isso. É o teu Senhor, é o teu povo, Senhor. Tu escolheu esse povo. Vou matar. E como é que muda o coração de Deus? Se não tem a obediência do povo em contrapartida. O povo pediu, Deus deu, e o povo foi traidor. Aí você imagina, Deus não mudou o caráter dele, mudou o comportamento. Aí Deus fez com que todos eles sofressem. E ele falou lá no Velho Testamento, você conhece o Velho Testamento tanto quanto eu, entre aspas, né? Porque, entre aspas, porque eu já estou um pouquinho à sua frente,
já li algumas outras vezes mais do que você, mas não que você não possa chegar ao mesmo entendimento que eu tenho hoje, pleno por causa de Deus, não por minha causa. Mas Deus, Ele falou com todas as palavras que, olha, vocês vão morrer aqui. Ninguém vai entrar lá. Ninguém vai entrar lá por causa da desobediência de vocês. Vocês pediram, eu dei, e aí vocês fizeram o que vocês fizeram. Mas Senhor, não dá mais uma vez, nós vamos te obedecer, não. Ó, de 20 anos para baixo só, e de 20 anos para cima, acabou todo mundo. 20 anos para baixo é quem entrar, né? Então, essa geração que tá falando aí comigo, morte para vocês. E eles até tentaram invadir a terra de Canaã, né? Então, mesmo assim, né, eles ainda dão aqueles últimos suspiros ainda. Mas eles estão falando, não vão, porque o Senhor não está com você. Isso aí. Aí tu vê, né? Deus, ele fala de vários modos, vários métodos com o povo, e o povo insiste em fazer aquilo que ele quer. Por que eu tô tendo essa conversa com você? Porque não importa quem quer que seja. Se qualquer um dia, apesar que você conhece a palavra de Deus, não vai ser enganado. Qualquer um dia tentar mudar o sentido da palavra de Deus ou de quem é Deus para você, a Bíblia fala, a Bíblia ensina, não eu. A Bíblia diz assim, ainda que um anjo vos descesse do céu e vos dissesse outro evangelho, que não esse, seja o quê? Maldito. Maldito. Ponto. Sem tirar nem pôr. Deus ensinando. Maldito. Então não tem como eu dizer que Deus, ele não mudou o comportamento dele diante de circunstâncias, povos e pessoas. Eu te mostrei até agora que Deus mudou sim, e drasticamente. Ah é? Pecou? Jardim? Tudo disponível? Você ficava quase na rede aí, brincando, e a planta brotava, dava as melhores frutas, o seu corpo era eterno. Você tinha corpo do Superman? Pois é, mas seu abençoado, você escolheu desobedecer e tem um corpo de carne. Que burro, dá zero pra ele. Aí não, imagina Deus entrando no jardim, já sabia também, mas fez isso justamente porque Deus sabia que o povo, mesmo sabendo que está em pecado, o povo mesmo assim ele nega na cara de Deus. Nossa, se eu fosse Deus eu dava uma surra naqueles dois. Sabe por quê? Ele chegou e falou assim, Adão, cadê você, Adão? E Adão lá. Vem que minha testa é minha ruim de esconder, mas não tem como. Adão lá. Adão? Alguém aí? Pior que ele já sabia onde estava. Ele já sabia. Esse é o problema. Ele já sabia de tudo, mas ele fez. E Deus é longânimo. Porque o que Deus fez isso? O que Deus estava dizendo? Eu estou te dando uma chance de mudar o seu comportamento. Porque eu vou amaldiçoar vocês. Eu não quero isso, eu sou pai. Eu vou tirar tudo que vocês têm. Eu sou pai, eu amo você, mas você vai continuar? Adão? Alguém aí chamado Adão? Adão? Dou-lhe uma. Adão? Dou-lhe duas. Adão? Na última, Adão. Ops, ô senhor, olha nós aqui. O que você está fazendo aí atrás da moita aí? A gente está aqui, né, senhor? A gente está aqui. A gente está escondido. Escondido, Adão? Do quê? Você está escondido do quê, Adão? Senhor, que você tem que falar. Você sabe aí, aquelas crocâncias mais pra frente. Sim. A gente percebeu que a gente tá pelado aqui, sabe? Então os bichos, tá todo mundo aí, tá todo mundo vendo. E a gente percebeu que a gente tá peladão aqui. Não, é mesmo. E quem foi que disse isso pra você? Como é que você descobriu isso aí? Aqui, a Eva comeu do fruto. Essa mulher que tu me deste. Aí chegou a vez de Eva. Maravilhosa Eva. Minha pequena Eva. Tem música isso? Tem música. Tem uma música antiga pra caramba. Que não é cristã, lógico, né? Aí Deus chegou pra Eva. Quem foi que enganou você ou vocês? Eva, ao invés de admitir, porque assim, olha só, perceba que essas etapas foram etapas que Deus foi dando aquele micropovinho ali e ainda assim se arrepender. Adão. Mas imagina, Adão. Mas você imagina só a benevolência, a paciência de Deus. Aí a Eva
Ela mesmo, se ela pedisse ajuda dos universitários, ela errou. Por quê? Porque ela chegou e falou: Senhor, foi a serpente, Senhor. Quer dizer, ela transferiu a culpa para a serpente, não foi ela que comeu. Olha só, Senhor, você imagina, você acha que Deus é idiota de cair num papinho desse. Senhor, olha só, a boca foi a boca, olha, Senhor, eu sei que o Senhor vai entender, a boca foi a minha. Eu que mastiguei, tava gostoso, mas tava gostoso, tava bacana. O fruto é o fruto, mas comi, admito, comi. Mas foi a serpente, aquela venenosa, Que me enganou. foi ela que fez eu comer desse fruto. Desgraçada miserável, pega ela, Senhor. Nem na frente de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a miserável da mulher admitiu a verdade e não se arrependeu. Esse é um ponto muito importante, não se arrependeu. Então, até agora eu estou te mostrando que Deus, ele muda o comportamento dele de acordo com o comportamento do povo. Deus sempre foi o mesmo, assim como a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você pegar qualquer líder de qualquer povo, mesmo sendo traído, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo... Aí vai ver aquela... mas Cristo é como Cristo amou a igreja. É como Cristo amou a igreja. E Cristo lança a mão do chicote sobre o lombo da igreja quando a igreja desobedece. Estou mentindo? Não. A igreja, todas as vezes que a igreja ela desobedeceu a Deus, ela sofreu punições severas de Deus ao longo da história por causa da desobediência, por causa das escolhas dela. Ela escolheu ser assim, não Deus. Porque você diz assim, como é que é? Olha a asneira que as pessoas contam e cantam de vez em quando. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. É? Quem é que faz isso? Esse é um hino, é um louvor Não, que tem. quem é que faz isso? Eu estou usando meus talentos para te ensinar. O que acontece? Tô falando quem é que louva de acordo com qualquer circunstância. Pois é. Aí é que tá a coisa sem sentido e sem cérebro que as pessoas criaram como louvores. Eles disseram, olha só, você vai dizer para Deus, o ser que mediu a quantidade das águas do mundo com a concha das suas mãos, olha quem é Deus. Aí eles vão e falam para Deus, fala assim, Deus, não importa a circunstância, eu vou te louvar. Não quero saber. Até parece. Eu tô contigo e não abro, Deus. Tá. Aí Deus bota um desempreguinho ali pra ele. Vamos ver. Bota a casa dele sem gás uns dias. Bota sem 1 quilo de arroz para dar pros filhos. Na primeira situação, o homem já começa a reclamar. Não importa se você contou, não importa a circunstância, não é isso? Ok. Mata a mãe dele. Mata. Pode matar a mãe dele. Continuaria? Mata o pai dele. Continuaria louvando? Você quem disse, não importa as circunstâncias, isso é cantado dentro das igrejas. Então, se o cristianismo de hoje fosse provado de acordo com o que é a palavra de Deus, não existiria cristão. Porque os cristãos da época da igreja primitiva eram totalmente diferentes de nós. Se Deus resolver botar um câncer, você disse, você não falou. Não importam as circunstâncias, adora. É bonito demais sentir um arrepiozinho dentro da igreja, levantar as mãos.
e adorar com luzes mais baixas, o telão lá só mostrando e a fumacinha subindo e todo mundo lá confortável. Não importa. Aí, olha, o culto foi uma benção hoje, né? Aí Jeová bradou na terra. Mas se você visse Jeová bradar como os seus idiotas, vocês falam, não existiria terra. Não existiria nada. Ele é soberano. Ele lembra daquele episódio do Superman? Eu estive me contendo. Até me arrepio falando um negócio. Eu estive me contendo a minha vida toda. Mas agora finalmente eu posso mostrar do que eu sou capaz e qual é a extensão do meu poder e da minha força. Deus jamais vai poder fazer isso. Olha só o estado em que Deus se colocou por amor ao ser humano. Deus jamais vai poder fazer isso em relação ao homem que ele criou. É nada. Não é justo também, né? Não é justo, mas olha o que o homem canta. Não importa as circunstâncias. Pode vir, Senhor. Aí eles cantam dizendo assim, olha, presta atenção. Eles cantam assim, vem com teu fogo, Espírito Santo, vem queima. Aí me joga na mirra ardente, me queima todo, me rasga na tua presença. Só me queima, me rasga, me torra. É só me queima, me rasga, me torra. Você acha que essa gente está levando em consideração quem Deus é de verdade? Ou está levando em consideração os desejos deles e as coisas que Deus pode proporcionar para eles? Achando que eles vão ser sempre queridinhos de Deus, não importam as circunstâncias e nem não importando também o que eles vão praticar diante de Deus. Já era um queridinho de Deus. Era um queridinho de Deus, porém, presta atenção, e ninguém prega sobre isso, e presta atenção você também para aprender, se você quiser. Se não quiser também, muda de canal, não estou me importando com isso também não. Jó falou assim, ó, e ninguém fala sobre isso. Todo mundo só fala assim, Deus me deu, Deus te amou, bendito seja o nome, a Ele a glória. Mata o filho de qualquer um para ver se não fala assim, Senhor, por que meu filho, Senhor? Mata dos outros lá, Senhor, o meu não. Dos outros não, quer dizer, dos outros sim, o meu não. Eu não quero cantar música de Jó, mas existe música de Jó. E aí, Jó disse assim, ó, olha só, que as pessoas não pregam e não ensinam sobre isso. Aquilo que eu temia me sobreveio. Certamente Jó, nas festas, porque os filhos de Jó eram festeiros, faziam festa. Imagina uma pessoa que tem tanto dinheiro que o trabalho que ele tem é programar e fazer festas. Eu trabalhei vendendo festas e eu fiquei impressionado o quanto o pobre se endivida e faz festa a semana inteira, do Brasil inteiro. Pobres fazem festa a semana inteira. Mas aí você está criticando que o povo tem que festejar. Tem que festejar, mas na segunda-feira não tem um pão para dar para os seus filhos. Porque pagam uma festa. Na época, eu estou te falando de 5, 7 anos atrás, as festas mais baratas que eu vendia... Só isso? Mais ou menos. As festas que eu vendia, elas custavam no mínimo de 5 mil reais pra cima. Pensa, 5 mil reais. Caramba. Há anos atrás. Era muita grana. Eles iam pagando, parcelado. Aí contratavam... Mas quanto você ficava disso? Você não ficava com 5 mil? Eu ficava com 5%, que era bacana. Eu ganhei bastante dinheiro, graças a Deus. Porque eu tenho talento para vender e sou muito eloquente por causa da trajetória que Deus me deu, né, durante a vida. Então, o pobre, ele faz festa a vida inteira. A vida inteira. Eu fiquei impressionado com isso. Aí depois, ele não quer sofrer. Uma festa no salão é 10 mil para cima. Isso por baixo. Por exemplo, se eu vendesse a festa 5.203, mais ou menos assim, e eu acrescentasse uma cascata de chocolate, que é um outro argumento para vender um pouquinho melhor, e... Cascata o quê? Cascata de chocolate, literalmente. Era como se fosse um aparelhozinho assim, que ficava jorrando chocolate para baixo para as crianças. Tipo um chafariz? Tipo um chafariz. E aí aquilo ali custava mais tantos reais na festa, que já era 5 mil e pouco. E além daquilo ali, eu também ganhava 5% sobre o valor de cada festa bruto. Então eu ganhava direitinho, graças a Deus, né? Então, voltando a essa questão do pobre, que não pensa no que fala e quer festejar a vida toda. Eles querem festejar sem pensar nas consequências. Só que Deus, ele vai chegando num ponto em que ele fala assim, chega, acabou. Festejou?
Cantou besteira? Agora você vai passar um tempo curtindo a consequência da besteira que você cantou. Aproveita aí, porque foi isso que você pediu com as suas canções, com o seu comportamento. Então eu, sendo Deus, olha só, não leva a mal não, tá? Até que se você levar pro mal, você vai levar pro Satanás. Eu vou ter que cumprir a minha palavra, eu zelo pela minha palavra, você sabe, tá escrito ali, não posso falhar nisso aí, né? Vou ter que zelar pela palavra. E a minha palavra diz que eu sou justo, então eu vou ter que passar o rodo em todo mundo e deixar todo mundo sofrer, para que, pelo menos assim, ver se tem alguém que acorde no meio de vocês. Porque está escrito também: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a que conduz à perdição. Estreita é o que conduz à salvação. E olha só, que interessante que a palavra de Deus é. Ela fala assim, ó: muitos são os que a procuram, mas poucos os que a encontram. Como assim? Aí eu te faço a pergunta que as pessoas acham que é blasfêmia e não é. Será que Deus é doido de você a vida inteira dentro da igreja dizer que você não está encontrando a porta? Porque todo mundo diz assim, ó: aqui é a porta. Assembleia, primeira Assembleia de Deus, do pastor fulanão de tal, o profetão e de Jesus, o fogo desce, e charabaia, e cantarébia, e de covarrécia. Tem o manto. E o manto, ó. A borda do manto de Deus. A borda do manto de Deus. Você toca no que creia no que sai desse altar. Meu Deus, é poderoso. Você poderia ter até o cuspe da unção. Ah, tem o cuspe da unção. E aí, olhando para um cenário desse aí, você olha e analisa biblicamente as coisas. Deus não é doido. É porque Ele sabe exatamente quem são as pessoas que estão lá. E porque aquela não é a porta. Eu não falo isso com alegria porque eu cresci dentro de uma porta dessa e aprendi muito. Mas, voltando para encerrar a história de Jó. Jó disse: aquilo, isso ninguém prega. Isso você vai ver pregações elogiando Jó do pé à cabeça. Nossa, ele teve muita resiliência. Jó, ele era praticamente um super-homem evangélico. O Jó voava, o Jó atravessava a parede. O Jó, mesmo perdendo 10 filhos, Jó se manteve firme no Senhor, aleluia. Eita, de covarrécia, receba aí você, e você. Beijo pra você. O que acontece? O Jó falou: aquilo que eu temia me sobreveio. Satanás sabia disso. Por isso Satanás teve argumento para reivindicar aquilo diante de Deus. Mas se parar para pensar, se Jó só tivesse se arrependido e pedido perdão, ele não teria tanto sofrimento e tanto tempo. Pois é, mas aí Deus também precisou usar os amigos dele para ir lá e chovalhar ele, mas aí já estava quase morrendo. Igualzinho os amigos de hoje. Você está morrendo. Ali, você está morrendo. Você está na capinha da gaita, seus braços são só alcinhos, suas pernas dá para ver os ossos, e você está cheio desse machucado aí, com cinza aí, e não há nada alivia. Olha só, maldição se Deus se morre. Que nem Deus tinha nada a ver com isso, foi só consequência do estado dele. Não, foi consequência do estado dele, mas porque inicialmente, Isaac, é isso que eu estou querendo que você entenda. Ele, mesmo conhecendo a Deus e tendo toda a abastança na vida inteira dele, tendo 10 filhos que só festejavam, tanto é que Deus mostra na nossa palavra que Jó fazia o quê? Sacrifícios pelos seus filhos, que provavelmente eram festeiros demais, que provavelmente, assim como o filho pródigo, queriam curtir, assim como os filhos dos crentes atuais, eles querem ir para a igreja para a direita, para a esquerda, a minha frente, por todo lado, Todo lado. eu sou abençoado por todo lado, não quero saber, eu sou filho do rei. Condenados. Imagina, olha, por onde eu olho vem bênção. Bênção. E tudo que era. Mas Jó disse: aquilo que eu temia me sobreveio. E o que é que ele temia? Exatamente o que aconteceu com ele. Deus permitiu por causa disso. Viu meu servo Jó? Elogiou do pé à cabeça. Satanás não é burro, assim como fez com Cristo no deserto, usou a própria palavra dele. Legal. Tem fazenda. Gado enche a terra. Olha ali os gados dele. Tem outro, por acaso tem outro ser humano que os gados dele cobrem a terra? Valdomiro já está vivo nesse tempo? Não, ainda não. É Jó. Então, assim, tudo o Senhor deu para ele.
Miserável, tem razão. Vai, então, toca na alma dele. Quer dizer, toca nele, só não toca na alma dele. Toca em tudo quanto ele tem. Isso praticamente foi uma espécie de... Pode ter sido uma espécie de castigo. E ao mesmo tempo, junto com o castigo, veio uma espécie de provação, né? Sim, a aprovação que veio primeiramente, como eu tô falando, é por causa do que ele temia. Olha só, imagina você tendo como amigo Deus, o Todo-Poderoso. Você tem o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, como seu amigo. Seu amigo. Tanto é que Deus falou assim: viste meu servo Jó? Deus tomou a posição de defensor de Jó. Aí Satanás já estava com o discursinho preparado e Deus também já sabia. Deus também já sabia que ia ser necessário ele permitir aquilo tudo. No final ia sair Jó vencedor, sim, por causa do Espírito de Deus em Jó, não por causa de Jó em si. Por causa do Espírito de Deus em Jó. Então Deus mudou o comportamento sobre Jó, que estava antes. O Jó que estava antes foi o Jó que estava ali na sarjeta, todo cheio de ferida, morrendo com câncer de pele, comendo as carnes dele, apodrecendo. Mudou ou não mudou? Deus. Mudou um pouco. Mudou bastante, um pouco não, mudou bastante. Deus não mudou o caráter dele, Deus, mas permitiu Satanás fazer tudo que Satanás reivindicou diante de Deus. E aí aconteceu tudo o que aconteceu com Jó. Aí depois passa literalmente o caco de telha que o diabo quebrou. Aí no final Jó foi restituído de tudo. Mas aí depois de 10, mais 10. Mas vamos dizer por unanimidade que também, se não fosse também pela misericórdia de Deus e pela fé que Jó tinha, ele não conseguiria passar por esse negócio também. Porque pensa, ele poderia simplesmente ter se jogado no rio. O fato é que Jó, ele tinha fé, mas ele não deveria temer ao que ele temia. E você viu o que ele perdeu? Olha o que ele perdeu. Perdeu os filhos. Perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza. Então, se ele com sua própria boca disse: aquilo que eu temia me sobreveio, ele temia perder os bens dele e as riquezas dele. Ele temia. Aquilo que eu temia me sobreveio, não uma doença. Porque a doença você pode talvez fazer um tratamento e se curar. Se cura da perda de um filho? Se cura da perda de 2 filhos? E da perda de 5? Você consegue se curar da perda de 10 filhos? Pois é, era isso que Jó temia. Porque Jó sabia também muito bem quem eram os filhos dele. Jó sabia que os filhos dele gostavam da rave evangélica. Como é que é? Eu vou seguir com fé o meu Deus, eu sei pra onde vou. E Deus olhando assim, ele não sabe nem o que vai acontecer, vai cair essa cabeça, vai cair tudo na cabeça dele daqui a pouquinho. E veio, diz a Bíblia, veio um vento dos 4 cantos e soprou sobre a estrutura daquela casa, e o teto desabou e matou a todos, acabou ali. E sempre engraçado, sobrava alguém que tava ali, né? Sabe aquele olheiro que fica ali, ele tipo assim, ó, só pra escapar, isso, aquele que vem assim, ó, vai dar ruim isso aqui, eu não vou participar disso não, hein? É aquele que tem um discernimentozinho, meio que pouco, mas tem. E ó, não vou não, porque vai dar ruim. Eu vou ficar de fora, vou só observar. Vou aqui dar só um passinho, ó, na música, mas eu vou ficar de fora. Deixa a galera curtir aí. A galera curtindo, beleza. Jó, deu ruim. Morreu todo mundo, já morreu todo mundo, acabou já. Acabou. Como? Acabou. Aquilo que eu temia me sobreveio. Então, hoje, o cristão que ele diz ter Deus, diz temer a Deus, mas ele também teme as outras. Mas nós somos humanos, somos falhos. Sim, tememos como carne. Mas se Deus também já te deu várias outras provas, eu falo isso pra mim, porque Deus já deu várias provas de que Ele está comigo, independente do que falam sobre mim. E isso que me mantém de pé, porque se eu dependesse daquilo que falam sobre mim, eu mesmo feito igual o leão na África. Sabe como é que o leão na África morre, né? Você sabe, né? O leão na África, às vezes, vai chegando a ficar velho, ele vê que já está na tábua da beirada, ele começa a cavar o buraco. Leão, pesquisa isso aí. Leão cava a sua própria cova. Ele cava a própria cova e depois ele deita lá dentro e fica esperando e morre ali. Eu teria feito a mesma coisa que o leão velho. É o poço da morte. É o poço da morte. É o poço da morte. Então hoje, considerando tudo isso que eu te mostrei na palavra de Deus, não que eu estou inventando, Deus, de acordo com o comportamento do povo, Deus muda o comportamento dele ou não? Sim.
Não ouvi. Sim. Sim, de acordo com o comportamento do povo, Deus amaldiçoa o povo dele ou não? Sim. Mano, mas que estranho, né? O povo dele. É. E está escrito, com maldição vos amaldiçoarei. Olha só, aí o povo acha que Deus é um velhinho. Fica lá assim, mas Deus, eu me arrependi de novo. Deus é pai. Deus é pai. Deus, ele... Não tem a parábola do filho pródigo lá? Então, ele não recebeu. O cara foi pra rua, usou com as prostitutas e fez os escarcel, voltou pra casa. Ô, meu pai, vem aqui. Ô, meu filho amado. E o outro aqui, ó, com um beiço desse tamanho. Você nunca me deu nada nem pra comemorar com meus amigos. Você tá fazendo festa, cala a boca, bota um anel no dedo dele, a sandália, veste diferente. O seu irmão voltou pra casa. Na cabeça do outro filho era injusto. Na condição dele de filho era injusto. Porque por mais que naquela parábola, tendo sido simbolizado como Deus, esse pai, ele não pensou com a cabeça daquele filho ali. Ele pensou que um filho dele, né, como se estava morto e reviveu, voltou para casa, saiu do estado de perdição, que ele se colocou, idiota, imbecil. Falar imbecil? Pode, né? Ele se colocou naquele estado de perdição e aí voltou. Aí, sandália nova, anel no dedo. Mas também Deus não é obrigado a pensar como a gente pensa. Ele já fez isso antes, né? Então... Ele já fez isso antes, mas eu estou dizendo que Deus nos permite entender como Ele pensa através da sua palavra e do que Ele faz conosco mesmo. Então, ali na cabeça daquele filho e dentro da cabeça daquele filho, ele tinha razão. Por quê? Imagina, você está aqui o tempo inteiro me ajudando. Isaac, pega não sei o quê. Isaac, troca o ventilador. Isaac, troca a água. Isaac, bota a água. Aí eu falo assim, Davi, vamos pro shopping jogar. Deixa o Isaac aí. Só que nesse caso da parábola, o que a gente acaba não prestando atenção é que esse filho, não sei se está escrito que é mais velho, mas ele tinha tudo. O próprio pai falou, tudo que é meu é seu também. Então, não é que o pai não dava nada. Ele sempre teve tudo. O que é tipo aquela coisa, o gramado do vizinho é mais verde que o meu. Sim, mas aí... No caso do filho se arrepender, imagina só, você, vamos botar você então. Você foi um Pedrinho matador. Você matou um monte de gente e aí do nada deu um choque de realidade e você se arrependeu. Não necessariamente foi para uma igreja, mas você se arrependeu. Aí Deus vai lá e manda os 2 caras para tua casa e te apagam. Você acha que isso seria justo? Pelo que você fez, seria, mas como Deus ele também diz que é misericordioso, ele tem que te dar uma segunda chance. Sim, deu a segunda chance. Ok, mas o que eu estou oferecendo para você pensar também, analisar, é a cabeça daquele filho que sempre esteve ali, fiel e fazendo tudo aquilo que foi mandado. Aí de repente ele vê aquele que gastou com os bitcoins todo lá, até que tinha até as bolinhas do porco lá, comeu. Aí caiu assim, nossa, na casa do meu pai até o jornaleiro tem pão. Não, tô aqui. Na cabeça do filho. Naquela parábola lá, que é até uma das que a gente... Não é tão famosa, as pessoas não pregam muito. Não tem aquela parábola lá que um homem rico, ele vê uns trabalhadores olhando para lado lá, sem fazer nada. Vem aqui que eu vou te dar um dinheiro, trabalha aqui. Tudo mais. Ele fez isso com várias pessoas diferentes. Aí tinha lá uns últimos numa praça lá fazendo nada, olhando pra lá, pro lado pro outro. Ele falou, um horário já avançado, vem, no final do dia aqui que eu vou te dar um dinheiro. Aí 1 hora trabalhando, enquanto os outros estavam, sei lá, 5, 6, 7, 10 horas. Aí depois ele pagou o quê? Boa analogia. 2 moedas pra todo mundo. Aí falou, por que você deu a mesma quantidade de moeda pra ele? O pessoal da última hora ganhou a mesma coisa que todo mundo estava o dia inteiro, mas aí aqueles do dia inteiro reclamaram porque acharam injusto eles trabalhando o dia inteiro ganhar a mesma coisa que aquele que trabalhou 1 hora só. Só que aí entrou o questionamento, né? Por que você pagou a mesma coisa pra nós do que pagou pra eles? Aí eu falei assim, vocês tinham alguma coisa quando eu chamei vocês? Não, ele até falou, o dinheiro não é meu, posso fazer o que quiser então, com ele. Ele tem o domínio sobre tudo, mas nessa situação aí se aplicou o princípio da, da equidade. Porque Então, ele equipara, e é aí também onde eu vou chegar com você, ele equipara, e ele trata, presta atenção, porque eu tava com isso na cabeça lá no chão quando eu tava dormindo,
Ele trata os iguais nas suas igualdades e trata os desiguais com as suas desigualdades. Então, isso faz a equidade, faz com que Deus seja justo com todos, porque não importa, exemplo, se você tem 10 mil reais ou se você tem 10 centavos, para Deus, Ele vai te tratar do mesmo jeito. Ele vai te tratar dentro dos seus 10 mil reais ou dentro dos seus 10 centavos. Pensa que isso é o comportamento do ser humano. Então não adianta o ser humano reclamar quando Deus começar a mandar tudo de ruim. Por quê? Dentro de tudo aquilo que você recebeu de Deus, é assim que Deus tem te tratado. Então não tem como você dizer assim, ó, olha, Deus mudou o comportamento dele comigo. Hã? Do you understand me? Hã? Do you understand me? Entendi. Ok. Let's go. Então, quando Deus percebe isso, Deus não pode continuar sendo feito de trouxa, porque Deus não é trouxa, Deus é soberano, poderoso. Imagina, diz a Bíblia, não eu, se eu estivesse inventando, que eu morresse agora comendo galinha com arroz, feijão e alho. Pelo assopro das suas narinas. Olha, aí você entende também que todos esses heróis, essas porcarias todas que a gente gosta de ver, foi tudo baseado nos seres celestiais e principalmente em Deus e em Jesus, porque diz a Bíblia que pelo assopro das suas narinas se congelaram as águas da terra e se fizeram os grandes blocos. Olha, você vai questionar um ser desse aí você fica olhando assim, fala assim, poxa vida, volta lá atrás, como eu estava falando, te louvarei, não importa se você tem certeza, não importa as circunstâncias, não canta isso não canta não, sabe por quê? Porque eu dou da mesma água para todo mundo, só que cada um faz o uso da água, uns pegam a água e fazem assim, ó. Eita Deus, tá sujo meu rosto, peraí, aí joga aqui e tal, e joga, e passa, pega o sabonete e passa no pouco d'água que deu, que pode preservar a vida da pessoa por anos ou a vida inteira. A pessoa desperdiçou de um modo irresponsável. E aí tem outros que recebem aquela água e falam, Deus, muito obrigado, me ajuda a usar essa água como a tua palavra diz, que se creres em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do meu interior. Tu imagina que esse copo de água simples e pouquinho que Deus deu, Sim. é para que haja a multiplicação da água dentro de você. O que ele falou para a mulher no poço? Não, ele falou várias coisas. Não, sobre a água. Ah, tá. Ele falou que se você voltasse aqui pra beber, se você viesse e pegasse a água. Se você soubesse. Ah, tá. Se você soubesse com quem você estaria falando, você não tornaria aqui, ó, beber água daqui? Faz Soubesse tanto tempo que ela pediu água para ele, foi isso? E aí, sim. se eu soubesse de quem você está pedindo água, eu é que te daria água e você tomaria de uma água que jamais teria sede novamente. É isso aí que quer dizer aquela escritura. Por quê? Quando você bebe da água da vida, o rio de água vida vai se multiplicar dentro de você, que é o Espírito Santo, e vai fluir do seu interior. Você vai passar a não ser somente uma fontezinha que se aproveitou da água de Deus, esse copo está sujo de carvão. Isso também pode servir como uma explicação. Olha aqui, ó, o copo sujo de carvão, provavelmente é da minha mão, que eu estou comendo aqui, e eu meti a mão no copo, serve para mostrar que mesmo a água de Deus sendo tão limpa, o ser humano consegue dar uma embarrada na água e deixar a água meio turva, e a água que Deus deu que seria para vida, preservar a vida, muitos seres humanos conseguem transformar esse rio de água viva em uma vala de esgoto e depois fica reclamando, tá vendo? Deus abençoou só o outro ali, ó. Aí, um monte de esgoto que tem na minha porta. Deus não me esqueceu, não quer saber de mim não. Aí a água que ele recebeu não foi multiplicada por causa de quem ele é ou de quem ela é em Deus. Então, Isaac, o que eu queria te mostrar,
com essa conversa é exatamente isso. Deus muda, sim, não o caráter dele, mas Deus muda o comportamento, porque Deus é justo. Deus age com cada pessoa de acordo com o comportamento de cada pessoa. E não está escrito que Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de cada um, tanto é que está escrito que cada um dará conta de si diante de Deus, não é isso que está escrito? Sim. Então como é que as pessoas usam, o ser humano ele é tão ingrato, tão sagaz, né, com a sagacidade maligna, que ele procura usar, olha que idiota, ele quer usar a palavra de Deus contra Deus. Está escrito, o Senhor falou que ia me abençoar. Tem gente que é tão idiota que fala assim, coloquei Deus na parede. Meu Deus, que imbecil. Não sabe o risco de morte eterna. Eu já ouvi essa expressão várias vezes na minha vida. Coloquei, porque aí é o seguinte, chegou em um ponto que eu coloquei Deus na parede. Como você coloca Deus na parede? Não entendi o que eu queria dizer a expressão. É você chegar e inquirir Deus, cobrar de Deus, falar assim, Deus, tu prometeu, agora você tem que cumprir, porque você falou isso e não está escrito. Tá escrito lá, Deus, está escrito que você falou que você zela pela sua palavra, você não pode ir contra o que está escrito, hein? Olha que desgramado do ser humano que faz isso com Deus. E Deus ficou olhando assim, sei. E o que eu estou fazendo que eu não mato você agora? Não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar você. Isso. Tanto é que lembra daquela passagem? Ô Senhor, o que é que a gente fala aí? O joio, deixa só o trigo, que é bonito, e o trigo que te obedece, o trigo... Não. Deixa essa racinha crescer junto. Deixa eles se disfarçarem de iguais. Tanto é que se você pegar a planta do joio é extremamente semelhante ao trigo. Pesquisa depois na internet. Joio e trigo, imagem. Aí você vai ver só que tem uma diferença. O joio, quando você esmerila ele, você esfarela ele, não tem nada, é só palha, é só vento, é nada, obra de palha. O trigo, quando você esfarela ele e amassa ele, você tem alimento, você tem uma substância que vai servir de alimento para várias pessoas. E está escrito, se o grão de trigo não morrer, tá. Aí sim eles separam tudo e cortam o joio. Assim, então o trigo é totalmente diferente na sua essência do que o joio. O joio pode se parecer trigo, jamais vai ser jamais. Tanto é que no final vai ser tudo separado para queimar. Mas o joio, ele significa necessariamente as pessoas más? Não necessariamente, pode ser situações também, porque histórias. Tipo, aí Satanás foi lá e simplesmente botou pessoas más na terra e elas estão substituindo. Não. Satanás não botou pessoas más na terra, não. Satanás não plantou ninguém na terra. Porque todos foi o inimigo que botou essas plantas. Não, sim, mas está escrito: eu te conheço desde antes da fundação do mundo. Satanás tem o poder de dar a vida para alguém? Não. Quem deu todos a terra foi Deus. Então, essas pessoas se transformaram em joio. Tanto é que, por isso que está escrito lá, né, no princípio, que muitos usam erradamente, da predestinação, eu não vou entrar nesse mérito agora, da predestinação, eles acreditam que uma vez salvo para sempre. Então eu posso ficar à vontade, festejar igual os filhos de Jó, que o teto não vai cair sobre mim. Mentira, vai sim. Porque então Deus já sabia quem você seria. Deus sabia que você teria consciência, mesmo pecando, mesmo errando, mesmo falhando, sendo de carne, pó e cinzas. Do pó viemos, do pó para o pó voltaremos. Você teria consciência do Espírito que Ele mesmo colocou dentro de você de se arrepender. O joio não. O joio tem remorso. Foi o que aconteceu com Judas. Judas não teve arrependimento, teve remorso. Um exemplo para fechar essa nossa conversa aqui. Judas. Jesus mudou o comportamento com Judas ali. Vou te botar exatamente no ponto, no espaço-tempo em que isso aconteceu. Senhor, quando Deus, através da pessoa de Jesus, né, que era Deus, falou assim: um de vocês vai me trair. Senhor, sou eu? Não, Senhor, fala isso, sou eu? Por favor, fala se sou eu, porque se sou eu vou mudar, Senhor. Não, fala.
Aí Jesus, na sua simplicidade e sabedoria extremamente alta para o ser humano, aquele que mete a mão comigo no prato. Aí todo mundo... Olha o Judas ali. Matem ele! Não falou isso. Mas Jesus mudou o comportamento dele com Judas. Como é que foi isso? Denunciando quem é que estava errado no meio deles. Mostrando que ele estava com ele, mas não era um deles. Assim como está escrito na Bíblia que eles estavam conosco, mas não eram um dos nossos. Então a Bíblia ela tem palavras que Jesus foi dando dicas ao longo dos anos inteiros, da vida inteira. Se você prestar atenção, tudo vai se encaixando. E aí, a partir dali que Jesus sentenciou Judas, o que aconteceu com Judas? Bom, ele simplesmente não quis se arrepender e tentou se enforcar. Tentou se enforcar. Lá em Atos, a gente percebe que, se eu não me engano, acho que ele acabou tentando se enforcar, não conseguiu, aconteceu um monte de maracutaia lá, ele acabou... Quebrou o galho da árvore, ele caiu, estourou seus intestinos, foi tudo para fora. Ele morreu dessa morte muito bonita por ter traído o Filho de Deus e ganhou também de brinde a eternidade sem Deus. Então, Isaac, te falei até agora, estamos aí, graças a Deus, olha que maravilha conversar com você. Estamos aí com 50 minutos de vídeo falando sobre o comportamento de Deus diante do comportamento do ser humano. Aí, para fechar esse vídeo, vou te fazer uma pergunta e você vai responder com o seu entendimento. Deus, de acordo com o comportamento do ser humano em relação a Deus, Deus muda o comportamento dele ou não? Bom, isso aí é uma pergunta meio complexa, porque, tipo assim, quando ele vê o que a pessoa faz de errado, ele vai diretamente agir no que ela fez de errado, colocando na cara dela as consequências que ela fez. Mas, tipo assim, Deus... Toda essa parte, vai à frente, porque eu estou falando quando você já sabe de tudo isso. Sim. E você já ouviu tudo isso e você continua com o mesmo comportamento. Só que, tipo assim, Deus não pode necessariamente mudar o seu comportamento para, digamos assim, todo mundo, senão isso seria meio que, digamos assim, eu acho que seria meio exclusivo demais, porque se ele fizesse isso, imagina, eu trato uma pessoa assim, a outra lá de outra maneira, eu vou fazer com aquela coisa, pessoa um pouquinho diferente da outra, entendeu? Tem que ser uma coisa igual, mas com consequências diferentes, porque as ações são diferentes. Muito boa. Deus é o mesmo. Muito boa a sua explicação, inteligente demais para os padrões atuais, mas eu quero te mostrar e te levar até o ponto onde Deus já fez isso aí que você falou e igualou todo mundo. Sabe onde é que foi? Tetelestai. Está paga a dívida na cruz. Dali para frente, cada um é responsável por si. Então Deus mudou a partir daquele momento. Porque, imagina, você não era só mais um espectador, onde o Espírito de Deus vinha e agia como na vida de Sansão, jogava um portão de toneladas a quilômetros de distância. Não. Deus, o soberano, passou a morar dentro do seu peito. E aí, entenda o universo. Para quem quiser receber. Isso, para quem quiser receber. A partir de então, se você quiser se entregar a Cristo, você vira morada de Deus. Agora você pensa, eu estou falando para você, a partir desse ponto, você dá a sua definição. Porque a partir desse ponto, não tem mais desculpa para ninguém. Jesus morreu na cruz e o melhor de Deus, a gente não cantava, eu cantava, o melhor de Deus ainda está por mim, o melhor, mentira deslavada. Você perceba que Satanás ele foi ao longo dos tempos e das eras implantando mentiras gospels dentro do coração do ser humano. O que você fez ou deixou de fazer? Olha que coisa desgraçada. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Mentira! Deus vai mudar o comportamento dele em relação a você porque você fez o que você quis. E Deus te avisou, Deus te mostrou, Deus veio te trazendo, te conduzindo até esse ponto. E mesmo assim, Deus, tanta misericórdia, ainda fala. Então, a sua explicação, ela é muito bacana, mas não cabe dentro desse entendimento. Por quê? Eu não estou dizendo que eu entendo melhor que você, eu sou melhor, mas por quê? Eu estou te apresentando todas as causas e motivos e aonde foi que parou o benefício de eu continuar fazendo aquilo que eu quero. Então,
seria muito fácil, eu posso fazer o que eu quiser. Eu conheço a palavra de Deus. Vou fazer o que eu quiser e eu sei que vai chegar uma hora que Deus vai me resgatar mesmo. Ah, tá escrito. E o pastor que vai atrás da ovelha é Deus. E Deus, eu sou ovelha de Deus. Eu vou pro mundão e vou... E vou festejar. Deus vai me resgatar? Vai, com certeza vai. Não. Se esquece de que Deus é justo também. Então, dentro desse parâmetro, Deus muda. Essa música é uma mentira. Tanto aqui, o melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás. Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida, acabou. Daí para frente, segue quem quer, mas também as consequências vai ser para quem seguir aquilo que quer. E não há julgamento mais justo do que esse, porque Deus, como eu falei, Ele equilibrou tudo na cruz. Aí uma música como essa, que coloca mentira na cabeça do povo, diz: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu. Deus escolheu você. Você é um escolhido. Não se preocupa. Na hora certa Deus vai te buscar. Jesus pode estar vindo lá nas nuvens que olha, só um pouquinho. Pera aí, anjo, tem aquele lá, busca aquele lá tá todo ruim, todo estrupiado, ele está no pecado, ele escolheu ficar daquele jeito. Ele escolheu ficar daquele. Pega aquele que ele é meu. Pega ali, eu sou misericordioso. Seria contra a própria palavra dele. Então, Deus muda. Do Velho Testamento até agora é o mesmíssimo Deus. Não há Deus diferente. E assim como perguntava, mas Moisés foi Moisés? Foi. Mas o cara era até gago. Olha só. O cara que era gago conduziu milhões de pessoas. E no final terminou também não entrando na terra prometida. Deus mudou o comportamento dele com Moisés, Isaac? Fala. Um pouco. Não, um pouco? Mudou, Isaac. No final ele poderia ter entrado. Mas por que Deus mudou? Fala, bem alto. Porque Moisés pecou. Moisés pecou e Moisés... Não decepcionou Deus porque ele já sabia que ia acontecer. Deus mudou o comportamento com Moisés porque Moisés desobedeceu. É simples, não tem que se inventar nada. Deus falou assim, fala. Ele foi lá e... olha aí, povo, toma da água que eu te dou para beber. E a água jorrou da rocha. Vocês querem água dessa rocha? Toda! Deus olhou assim e falou assim, que impressionante. Tem tudo na mão e ainda assim não obedece e é incapaz porque quer seguir aquilo que acha que deve fazer no seu próprio coração. Aí Deus muito pai, vem aqui, sobe no monte. Sobe, eu quero falar com você. Sobe aqui no monte. Sobe no monte aqui. Quero falar com você agora e pra sempre. Agora e pra sempre, né? Agora, assim, sobe aqui. Dá uma olhada na terra lá. Puxa vida, realmente, verdadeiro tudo que o senhor tá falando. Saiu no lucro, eu já né? sabia. Não, claro, mas presta atenção. Ele poderia ter ainda o prazer inenarrável de entrar à terra. Imagina 2 homens para carregar um cacho de uva. Que terra que é essa? Mas tem o gigante, pro céu beleza? É melhor. Não, pro céu é melhor, mas só que ele não foi exatamente para o céu. Aí a gente entra num outro assunto. Mas aí o que Deus fez, contempla ali, tá? A terra. Eu prometi, foi essa terra que eu prometi. Pois é. Só que é o seguinte, falou pra mim, dá uma morrida aí, porque você não vai entrar lá não. Não, foi não. Você quis se engrandecer na frente do povo. Então, esqueça. Dá uma morrida aí, depois eu vou até te avisar, você parceiro, eles vão vir aqui, vão recolher o seu corpo e vão te enterrar lá. Não, aí foi Deus que enterrou ele, né? Hã? Deus o enterrou. Não, ali foi o ponto dele e acabou. O que acontece é que Deus, na sua infinita bondade, deixou ele salvo, tanto é que teve a disputa, né? Satanás, pelo corpo. Isso né? segue ser um mistério, não tem nenhuma comprovação bíblica do porquê. Mas diz a Bíblia que teve ali uma batalha pelo corpo de Moisés, né? Mas aquela bênção ali, que também estava reservada para ele perdeu. E Deus mudou o comportamento. Deus poderia ter deixado, olha, fostes valentes e me obedeceste até o fim. Entra na terra que te tenho prometido. Mas acho que ele também fez isso de propósito, para ver se o povo conseguiria seguir sem ele. Porque ele poderia ter deixado ele. Também, não, mas
Deus mudou ali, eu te dou certeza, por causa do comportamento de Moisés. Não foi simplesmente, vou ver se o povo agora consegue sem Moisés. Se Moisés não tivesse feito aquilo que ele fez, pensa, Deus não estava na época da graça, não. Não tinha Jesus, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, não. Era o Deus Todo-Poderoso, justiça. Aí você, na sua infinita sabedoria, desobedece à voz de Deus, decidiu fazer o que você quer. Aí Deus pensou, sabe o quê? Também vou fazer o que eu quero. Não vai ser muito agradável para você, mas eu vou fazer o que eu quero. Vai doer um pouquinho, sabe? Mas, para você entender que eu sou Deus. E Deus, diz a Bíblia, é o mesmo hoje e eternamente. Continua o mesmo Deus. A diferença é que estamos na época da graça e Cristo sempre nos dá essa chance. E também a porta vai se fechar uma hora. E para salientar uma coisa, que Deus também foi muito misericordioso, que no Novo Testamento, quando umas pessoas lá estavam pedindo para Deus fazer um milagre, falaram, Deus lá no deserto deu pão para as pessoas, tudo mais. Aí Jesus falou, Deus deu sim, só que elas morreram. Ou seja, isso também está querendo dizer que mesmo depois das que ficaram lá no deserto, Deus continuava alimentando elas, sustentando elas até que elas por fim morressem. Exatamente isso. A misericórdia de Deus, e Deus é longânimo. Então, tendo como base, vou fazer a pergunta pela última vez, tendo como base todos esses fatos bíblicos que eu te mostrei até agora, e tendo como base tudo que Deus fez e mudou, desde Jó, eu falei desde o Éden até agora, né, da cruz e de tudo mais. Deus, de acordo com o comportamento e as decisões humanas, Deus muda o comportamento dele em relação ao ser humano? Sim. Muda? Sim. Viu como mudou a sua forma de pensar? Não exatamente como você pensava, mas você foi esclarecido ao ponto de você entender que Deus é o mesmo. Mas se você não for o mesmo que disse servir a Deus e querer Deus ardentemente, Deus me jogue na mirra, me queime, me torre, me frite no óleo como João, e você não cumprir isso, não tenha dúvida, Eu não ia aguentar, não. Deus vai cumprir a palavra dele e ele vai mudar o comportamento com você. Aí eu fecho com a fala de Jó, que ninguém prega sobre isso. Aquilo que eu temia me sobreveio. Deus muda o comportamento dele de acordo com o comportamento das pessoas. Muito obrigado pela sua entrevista. Até a próxima. Não está filmando você, não.